Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Trânsito Seguro aqui na TV Geração Z. Hoje, dia 1º de outubro, o primeiro programa do mês de outubro. E hoje, dia 1º, a gente comemora, hoje é o Dia Mundial dos Idosos. É comemorado em todos os cantos aí, né? Todas as cidades, todos os países comemoram hoje, no dia 1º de outubro, o Dia Mundial dos Idosos. E a gente vai fazer aí uma menção aos nossos idosos que são motoristas. A gente tem uma imagem aí até que a gente escolheu para poder colocar, né? Você respeita idoso no trânsito? O pessoal não tem muita paciência, né? Quando o pessoal com mais idade está ao volante, os reflexos são menores, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Um abraço a todos aí, pessoal que já passou aí, que já está na melhor idade, né, que dizem. E lembrando, quando a gente fala de idoso ao volante, a gente faz a menção ao artigo 147 do Código de Trânsito, o parágrafo 2º do artigo 147, ele fala aí sobre a questão da renovação de habilitação para quem tem mais de 65 anos. Eu vou ler aqui o parágrafo 2º que diz assim: o exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. Então, para quem tem mais de 65 anos, a habilitação ela tem que ser renovada a cada 3 anos, diferente para quem tem menos de 65, que renova a cada 5 anos, que aliás é um problema, né? Renova e não volta para a sala de aula. Isso é um problema, tem que mudar no nosso país. As leis, elas mudam o tempo todo. Por que que o motorista não deveria ir para a sala de aula para reciclar, né? Para renovar os seus conhecimentos? Eu tenho certeza que a gente ia reduzir o número de acidentes. Bom, eu queria falar também um assunto que está sendo muito comentado, que são os novos corredores de ônibus que estão sendo espalhados aí pela nossa cidade, pelo município de São Paulo. A gente tem até uma imagem e a gente comenta o que eu tirei hoje da mídia, né? Que diz assim: multas por invasão de faixas exclusivas aumentam 63,75%. As infrações de faixas exclusivas para ônibus foram as que mais cresceram na cidade de São Paulo entre janeiro e agosto deste ano. Em comparação com o período de 2012, de acordo com a CET, foram 215.281 multas no ano passado desse tipo de infração, de faixa de ônibus. Este ano, né, no primeiro semestre, já foram 352.532 autuações somente de corredores de ônibus. O pessoal ainda não acostumou, né, com esse tipo de faixa. O pessoal às vezes vem meio desatento, quando percebe já está no corredor. Mas fique atento, porque os corredores eles são liberados aí dentro de um horário. Nós temos alguns corredores que proíbem o trânsito de veículos a partir das 6 da manhã, depois das 9 ou 10 da manhã libera e volta a proibição à tarde de novo. Tem os finais de semana, vários corredores são liberados, como o da Rebouça, enfim, alguns corredores na Jardim Souza, na Zona Norte, são liberados após as 15 horas do sábado. O domingo é liberado em tempo integral e volta a ser proibido de novo às 4 horas da manhã. Então, às vezes você anda final de semana de carro e você percebe que o corredor de ônibus está vazio, né? E às vezes tem trânsito. 3, 4 horas da tarde do sábado, e as pessoas não sabem que pode transitar. Essa autorização ela foi prorrogada aí até o final do ano, tá bom? Então pode transitar. Mas outro detalhe com relação a corredores de ônibus. Nós temos lá as faixas, faixa exclusiva. Se for faixa exclusiva, somente o ônibus pode transitar. Se for uma faixa preferencial, aí você pode transitar, quer dizer que a preferência é do ônibus, porém você pode transitar por ela. Estou dizendo isso porque eu já vi alguns condutores quase se envolverem em acidentes de trânsito, porque ele está no corredor, ele vê um agente de trânsito e está lá, faixa
exclusiva ou faixa preferencial. Tá lá, faixa preferencial. O motorista vê o agente de trânsito, sai com tudo e quase bate o carro, sendo que ele poderia, na preferencial, transitar, tá bom? Fica esse recado aí. Bom, outra situação com relação ao licenciamento. Hoje, dia 1º de outubro, então, os veículos que deveriam ter sido licenciados, né? Então, outubro é o mês dos veículos com placa final 8, veículos de pequeno porte. Caminhões com finais 3, 4 e 5 devem licenciar neste mês. Então, os veículos com final 7, né, ou melhor, final 5 e 6, foi agosto, já estão todos atrasados. Final 7 também. Então, esse mês vale final 8, tá legal? Então, fique atento aí, se seu documento tiver lá, exercício 2012, lá em cima, né? Lá em cima do lado direito, se tiver escrito 2012, e o final da sua placa for final 7, você deveria já ter licenciado esse veículo. Passível de apreensão do carro e multa, tá bom? Bom, para quem acompanha sempre o programa, ou para quem está assistindo a primeira vez, o pessoal vai descobrindo aí a cada dia, né, novos adicionados no Facebook, que você pode mandar sua pergunta ou pelo site da emissora, abaixo da janela do vídeo tem um campo lá. Você digita a sua pergunta, a sua sugestão, a sua opinião e a gente coloca aqui no programa, responde na hora, sua dúvida de trânsito. Ou pelo Facebook você pode enviar a pergunta também, como está aparecendo aí abaixo, né, o meu Facebook, Alessandro Ferro. Procura lá e pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, tá legal? A gente vai responder porque, ainda bem, né, o pessoal, graças a Deus que acompanha o programa, a gente já começa o programa com perguntas, que o pessoal, a gente vai postando durante o dia, já vão chegando perguntas. A primeira pergunta é do Ângelo da Silva, de Piracaia, interior de São Paulo. Ele pergunta assim, quando a proibição de trânsito de caminhão na via, essa via tem que ser sinalizada? Tá meio... Acho que chegou meio cortada a pergunta aqui do Ângelo, mas o que deu para entender é o seguinte, quando uma via proíbe o trânsito de caminhão, ela tem que estar sinalizada, dizendo que existe essa proibição para caminhão? Com certeza, o Ângelo. Aliás, ela não só, ela deve estar sinalizada, restringindo a circulação de qualquer tipo de veículo. Ah, não pode andar moto nessa via. Que nem nas marginais, as vias de trânsito rápido, né, conhecido como vias expressas, não pode transitar motocicleta, lá na frente, na Marginal Pinheiros. Então, tem uma placa lá proibindo moto. Caminhão é a mesma coisa. Tem restrição para caminhão? Tem que ter placa indicando. Se você, por exemplo, foi autuado porque não tinha placa, no município de São Paulo é difícil acontecer, tá? Mas eu vou ler para você o que diz o Código de Trânsito com relação à sinalização. Tá? O artigo 90, ele fala dessa questão da sinalização. Diz assim, artigo 90, não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Então, o próprio Código de Trânsito, ele traz no artigo 90 que o agente de trânsito não deve aplicar a multa, né, a infração, se a via for mal sinalizada, se ela não tiver sinalização suficiente para passar a mensagem para o motorista. Como eu te disse, aqui no município de São Paulo, as vias até que são bem sinalizadas. Um caso aí ou outro, né, que às vezes tem um acidente, o motorista, o veículo colide com aquela sinalização e aí fica aí um tempo sem a sinalização. Mas tem que ter, tá bom? Um abraço aí a todos lá da região de Piracaia, o pessoal do interior sempre participando aí, muito obrigado. Uma outra pergunta que chegou para nós, do interior também, de Sorocaba. Aliás, o pessoal de Sorocaba, os CFCs lá, né, o Centro de Formação de Condutores, autoescolas, o pessoal sempre manda pergunta aí durante a semana pelo Face. Um abraço aí a todos os instrutores de trânsito aí, né, que não é fácil você ministrar aula, tanto a aula teórica como prática, é desgastante, mas vale a pena, né? O Alexandre Silva, de Sorocaba, ele diz assim, sou habilitado somente para automóveis e de vez em quando ando de moto. Ó, isso aí já não é muito legal, tá? O Alexandre diz que é habilitado para carro, de vez em quando ando de moto,
em ruas tranquilas. Bom, isso aí não vem ao caso. Acidente acontece em qualquer lugar, tá, Alexandre? Bom, eu vou responder sua pergunta. Se for parado, o policial vai apreender minha habilitação? Não. O que acontece? Você está habilitado para carro e está conduzindo um veículo diferente, tá? Você vai ser autuado. Existe uma infração aí prevista no artigo 162 do Código de Trânsito que fala sobre a categoria diferente. Então, como é que funciona isso? Eu vou ler aqui para vocês, para todos, né, que estão assistindo, que diz assim, artigo 62, inciso 3, dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. A infração ela é gravíssima, 7 pontos, a penalidade multa 3 vezes, quer dizer o quê? R$ 191,64 vezes 3. Então vai para R$ 574,62. E apreensão do veículo, é a previsão aqui do Código de Trânsito, de 11 a 20 dias. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Apesar da previsão no Código de Trânsito de recolher a sua habilitação por categoria diferente, isto não acontece, tá, por conta de uma deliberação do Conselho Estadual de Trânsito aqui de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, existe uma decisão desde o ano 2000 que a habilitação ela só vai ser recolhida por 2 motivos. Agora 3, né? Pelo álcool também está sendo recolhido. Mas se ela está vencida há mais de 30 dias, ela é recolhida, ou por suspeita dela ser verdadeira, por suspeita de autenticidade. Ainda assim, o policial apresenta na delegacia, geralmente quem recolhe é o delegado para enviar para a perícia. E também, com a nova lei seca, os policiais estão recolhendo essa habilitação e o condutor tem até 5 dias para retirar na unidade policial que foi recolhido esse documento. Se não retirar, vai para o Detran, tá bom? Agora, como você é do estado de São Paulo, Sorocaba adota o mesmo procedimento. A sua habilitação não vai ser recolhida porque existe o entendimento que ela tira o seu direito de dirigir um veículo de 4 rodas na qual você é habilitado, apesar de estar conduzindo uma motocicleta. Agora eu recomendo você não conduzir. Por quê? Você pode se envolver num acidente de trânsito, enfim. Aquela famosa voltinha no quarteirão pode ficar caro, tá bom? Obrigado aí a participação do Alexandre Dias de Sorocaba, não é isso? Alexandre Silva. Bom, se você tem mais perguntas, envie para nós. A gente responde aqui ainda hoje na sequência, tá bom? Eu quero mandar um abraço aí pro Silvio Médici, né? Esteve aqui a semana passada participando, está curtindo o programa aí. Um abraço, viu, Silvio? Vamos lá, uma outra pergunta que chegou para nós. Vamos lá. É a pergunta da Adriana de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Alessandro, sou instrutora de autoescola e tenho uma dúvida. A linha de retenção da faixa de pedestres, ao ser ultrapassada na mudança do sinal, configura infração de trânsito? Olha, Adriana, eu tenho um entendimento que não. Por quê? Com o antigo Código de Trânsito, né, quem se lembra, ele trazia essa autuação, ele previa essa autuação de quem desobedecia a linha de retenção, tá? Essa previsão sobre a questão da faixa de pedestre, ela tem aí uma previsão para quem para na mudança do sinal luminoso em cima da faixa de pedestre, que é o artigo 183 do Código. Ele diz assim: parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Então, é aquela indecisão, o motorista breca ou acelera, vai ou não vai, vai ou não vai. Quando ele percebe, ele não foi, e brecou e parou em cima da faixa de pedestre. Aí caracteriza a infração do artigo 183. Agora, tem agente de trânsito que faz essa autuação para quem para em cima da linha de retenção. Eu discordo. Respeito a opinião de cada um, mas eu discordo. Eu acho que faixa de pedestre é uma coisa e a linha de retenção é outra. Então, não existe uma infração de trânsito para quem para em cima da linha de retenção, tá? Mas se a sua pergunta é essa, eu vou por esta linha de raciocínio, tá bom? Um abraço aí a todos do Litoral Sul. Bom,
Antes de continuar o programa, eu quero falar agora de uma empresa, ou melhor, um centro de formação de condutores que faz o apoio aqui no programa, é o Centro de Formação de Condutores Paulista, o CFC Paulista. É um parceiro nosso, eu faço questão de divulgar aqui o CFC Paulista porque o CFC Paulista hoje ele é um modelo aí até pelo Detran, tá? Na questão de primeira habilitação, atualização da habilitação. Em breve eles vão estar fornecendo alguns cursos aí de instrutor de trânsito, o próprio motofrete. Tá? Então o CFC Paulista ele fica na Avenida Paulista, vizinha aqui da emissora, né? No número 807, no 21º andar, conjunto 2104. Telefone do CFC Paulista 3571-1615 ou 3571-1606. O site www.cfcpaulista.com.br. O CFC Paulista ele tem uma preocupação aí com o trânsito de formar motoristas para um trânsito seguro. Não é só chegar lá e decorar, não. Quem tira a habilitação no CFC Paulista realmente aprende a legislação de trânsito. Um abraço aí a todos do CFC Paulista. A gente continua o programa. A gente sempre coloca em nossos programas algum vídeo curioso de lançamento dos carros, enfim. A gente vai colocar, para relembrar aí o nosso passado, o vídeo de quando foi lançado o Chevette, o Chevrolet, né, o GM ou o Chevrolet Chevette. Vamos olhar, depois a gente comenta. Que tal um carro assim, pelo preço de um carro comum? E que ainda faz 14 km por litro? Que tal um carro que anda assim? Se comporta assim. Que tal um carro que para assim? É o Chevette, agora pelo preço de um carro comum. Então, que tal? Vá comparar e escolher o seu num concessionário Chevrolet. Então tá aí, a gente estava assistindo aqui o vídeo e comentando, né? Na época que foi lançado o Chevetinho aí, hoje quase não se vê mais, né? Um carro já passou bastante tempo. Quem tem aí, às vezes você vê alguns conservados. Eu vi no sábado um amarelo para vender, viu, diretor? Inclusive, o camarada queria 24 mil reais no Chevette, igual a esse, mas era impecável, impecável. Mas, caro, né? 24 mil reais é muito dinheiro, né? Como é que é? Fazia 14 por litro. 14 por litro, não sei não. Combustível daquela época, talvez, né? Bom, quero mandar um abraço aí para o José Renato, nosso parceiro de emissora aí, que também está acompanhando o programa. Um abraço aí, Renato. Bom, a gente continua. Vamos ver mais uma pergunta. Vamos lá. Você pode mandar sugestões também, tá? Uma outra pergunta é do Paulo Assunção, de Andradina, interior de São Paulo. Pô, que bacana, pessoal. Eu adicionei bastante pessoas no Face aí do interior essa semana aí. E o pessoal está participando bastante. A pergunta do Paulo é o seguinte. Alessandro, o policial militar pode autuar em estacionamento rotativo de zona azul? Bom, o Paulo, para que o policial militar ele faça autuações que são infrações de competência municipal, porque o policial militar ele faz a autuação de competência estadual, ele também autua infrações de competência municipal, desde que haja um convênio entre Estado e Prefeitura. Eu vou te dar o exemplo do município de São Paulo. Os policiais militares que autuam infrações de competência municipal, que são aquelas infrações de uso da via, proibido estacionar, farol vermelho, calçada, faixa de pedestre, conversão proibida, todas aquelas infrações de uso da via, para o policial militar autuar, tem que ter o convênio entre Estado e Prefeitura. Inclusive, o nome desse policial tem que publicar em Diário Oficial do município, para que ele possa autuar. Tá? Então, para ele autuar em zona azul, estacionamento rotativo, é necessário que ele tenha aí convênio, né, com o município. Ele, no meu entender, ele pode autuar sim, tá? É que geralmente essa parte fica aí a cargo, no caso de São Paulo aqui, da CET. Eles têm aí
os agentes de trânsito que fazem esse trabalho, que fiscalizam a Zona Azul, tá bom? Um abraço aí, o Paulo de Andradina. Não deve ser diferente na sua cidade, né, Paulo? Um abraço aí a todos de Andradina. Uma outra pergunta que chega para nós aqui pelo Face é o Felipe Dias, de Nazaré Paulista, também do interior de São Paulo. Olha, Piracaia, né, e Nazaré são regiões próximas. Ele diz assim: Alessandro, preciso transportar um colchão no bagageiro instalado sobre o teto do meu veículo. Qual a altura e largura e comprimento máximo permitido? Eu posso ser autuado se ultrapassar a carroceria? Pergunta interessante do Felipe Dias. Tem uma resolução, Felipe, do Conselho Nacional de Trânsito, resolução 349 de 2010. Eu recomendo que você leia ela, porque ela vai te dar todos os detalhes. Funciona da seguinte forma: se você ultrapassar o comprimento do veículo, você não pode ultrapassar o comprimento do veículo, não pode ultrapassar a largura da carroceria, né, do teto, você não pode ultrapassar essas dimensões e também não pode ultrapassar a parte traseira do carro, tá? A altura, contando a partir do bagageiro, ou melhor, com o bagageiro, a carga pode ter no máximo 50 centímetros de altura, tá? Você não pode exceder esses 50 centímetros de altura, porque você vai estar passível aí de autuação, de infração de trânsito, tá bom? Se esse colchão, por exemplo, é um colchão de casal, se ele for mais largo que o teto do carro, por exemplo, não pode, tá? Dá uma olhadinha, dá uma lidinha lá na resolução 349, que aí você lê ela na íntegra, e aí vai te explicar muito bem isso daí. A sua participação ela é muito importante e eu agradeço aí ao pessoal lá de Nazaré Paulista. Eu conheço a cidade, cheguei a visitar algumas vezes. Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Bragança Paulista. Aliás, estou devendo uma visita a uns amigos lá de Bom Jesus dos Perdões. Eu estou devendo essa visita, já faz anos que eu não vou para lá. Preciso ir lá para rever os amigos, é sempre bom, né? Bom, a gente continua e a gente já vai, na verdade, entrar no nosso intervalo comercial. Já voltamos, não saia daí com o programa Trânsito Seguro. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quantos gols Denner não teria feito pelo Brasil? Eu quero que todo mundo saiba que ele vai estar aí abençoando todo mundo. Quantas canções Rafael Mascarenhas não teria feito? Quantas lições professores não deixaram de ensinar? Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver? Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos, craques da velocidade, que morreram a 200 ou 300 km por hora. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Futuros craques, amigos de muita gente, e o Brasil perdeu tudo isso. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. Todos nós temos que ter uma consciência de trânsito da responsabilidade de estar pilotando um carro. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Não exceda a velocidade. Preserve a vida. Chegou a hora de reconhecer que a solução é cada um no seu carro. Muitas pessoas vão insistir.
que é uma questão de convivência. Você sabe, meu vizinho sabe, eu sei que o espaço é limitado. Não adianta me falar que o mundo não é mais o mesmo. Todos sabem muito bem que a rua é dos carros. Acho um absurdo dizer vou de bicicleta. Vou de bicicleta. Acho um absurdo dizer que a rua é dos carros. Todos sabem muito bem que o mundo não é mais o mesmo. Não adianta me falar que o espaço é limitado. Você sabe, meu vizinho sabe, eu sei que é uma questão de convivência. Muitas pessoas vão insistir que a solução é cada um no seu carro. Chegou a hora de reconhecer o bem que a bicicleta faz para a sua cidade. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro aqui na TV Geração Z. Para você que começou a acompanhar o programa agora, hoje a gente está fazendo aí, está dedicando o dia do programa. Hoje é Dia Mundial dos Idosos. Então o que a gente pede aí? Respeite o idoso no trânsito, respeite o idoso no dia a dia, como pedestre, né? Seu pai, seus avós. Respeite porque a gente vai chegar lá, né? A gente também vai chegar nessa idade, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, o pessoal tem um reflexo mais lento no trânsito, né? Às vezes o carro está devagarinho e você vai ver lá, tem uma pessoa idosa e tal, ela não tem mais aquela mesma agilidade. E se ela está conduzindo o veículo na via, é porque alguém permitiu. Ela passou lá por um exame pelo médico e ele cedeu lá o exame, colocou apto para aquele idoso e ele está continuando a dirigir. Tá? Acredito que o dia que ele não puder mais dirigir, o médico não vai permitir, tá bom? Se você tem alguma dúvida de trânsito, envie para nós, pode ser pelo próprio site da emissora ou pelo meu Facebook/Alessandro Ferro. Lembrando que a gente tem um quadro novo no programa, que é o Reclame Aqui. Você pode mandar imagens próximo onde você trabalha, onde você mora, de situações. Por exemplo, uma faixa de pedestre que está apagada, tira foto e manda para nós. Uma sinalização que está encoberta, enfim, qualquer irregularidade de trânsito, manda para nós, a gente comenta aqui no programa e aí, quem sabe, a gente tem uma atenção melhor aí dos responsáveis para poder sanar essa irregularidade, tá bom? Envie para nós o seu nome, o local, pode mandar o e-mail que a gente coloca aqui no programa hoje ainda ou na semana que vem. Bom, a gente continua e vamos responder mais uma pergunta, ou melhor, antes de responder mais uma pergunta, eu quero falar também de um parceiro nosso aqui, que é a Totale. A Totale é uma empresa que trabalha aí para uma grande empresa que presta serviço de TV a cabo. É uma grande empresa. Então a Totale ela faz a instalação dessa operadora de TV a cabo, linha telefônica, internet e televisão. Eu gosto de falar dela porque a gente tem até uma imagem da frota, é a Total e Tecnologia. É uma empresa hoje, modelo até mesmo dessa grande operadora, que eu não vou citar o nome aqui por questões éticas e também não está colaborando aqui com o nosso merchan, mas a gente gosta de falar muito bem da Totale porque é uma empresa hoje que faz treinamentos para os seus motoristas. Eu conheço porque eu faço treinamento lá na Total, treinamento de direção defensiva e legislação de trânsito. E você percebe, nesses anos todos trabalhando com eles, que reduziu lá drasticamente o número de acidentes e de multas. É o que eu falo, treinamento, conhecimento é sempre bom, tá? A gente sempre sai de lá satisfeito e a gente sempre fala, se eu conseguir que vocês entendam o que a gente passou, o recado lá no treinamento e use esse conhecimento na rua, você vai se dar bem. É isso que a gente fala para os alunos lá, para os motoristas, para os técnicos da Total, tá bom? A Total, ela está no mercado aí já há bastante tempo e ela é uma empresa modelo hoje no trânsito, tá bom? Um abraço a todos lá os diretores da Total e Tecnologia. A gente continua.
E a gente vai responder mais uma pergunta que chega para nós. É o Vitor, do bairro de Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: qual a distância que posso estacionar meu veículo de um ponto de ônibus? Com relação a ponto de ônibus, o Vitor, o que acontece? Boa parte dos pontos de ônibus ele tem uma demarcação, né? A gente chama como baia. É uma pintura amarela que demarca lá onde o ônibus, o espaço que você tem que deixar para o ônibus estacionar. Só que tem alguns locais, principalmente esses locais que o ponto foi instalado há pouco tempo, né? Não tem essa baia, não tem essa pintura no chão, né? Onde demarca o espaço para o ônibus poder parar para embarque e desembarque. Agora, se não tem essa pintura, existe sim uma distância mínima que você pode parar seu veículo ou estacionar seu veículo do ponto de ônibus. Essa previsão, essa infração, inclusive, está prevista no artigo 181, o inciso 9 do Código de Trânsito, que eu vou ler para vocês, que diz assim: estacionar o veículo onde houver ponto de embarque e desembarque ou na inexistência deste, a distância de 10 metros antes e depois do ponto, tá? Essa infração, inclusive, é passível de remoção do veículo, tá bom? Então, tome cuidado aí, eu falei do inciso 9, na verdade é o inciso 13, tá? É uma infração média, penalidade multa de R$ 85,13 e 4 pontos na habilitação. Então, se tem a pintura de solo, que é a baia, você não pode estacionar nesse trecho. Se não tem, 10 metros antes e 10 metros depois do ponto, você não pode estacionar. Como é que eu vou medir isso daí? Olha, você usa como base a guia de calçada. Cada guia de calçada tem 1 metro, tá bom? O Vitor, do bairro Butantã. Bom, a gente continua o programa e mais uma pergunta que chega para nós é do Oswaldo Silva, do bairro de Belém, aqui de São Paulo, Zona Leste, né? Alessandro, quantos dias um veículo 0 km pode transitar sem placa? Interessante a pergunta do Oswaldo, porque sempre, vira e mexe, chega essa pergunta, né? Existe essa dúvida do pessoal. Às vezes, geralmente, a concessionária, ela chega até a orientar a pessoa, você pode andar até 30 dias sem placa. Na verdade, tem uma resolução 259 do Conselho Nacional de Trânsito que ela diz que o veículo pode transitar do pátio da concessionária até o órgão de trânsito por 15 dias. Ou seja, você comprou o carro hoje, por exemplo, dia 1º de outubro. Então vai sair da concessionária carimbado lá. 1º de outubro, que foi a saída, não o dia que foi faturado o veículo, o dia que saiu da concessionária. Então daquele dia em diante, 15 dias corridos, é o prazo para você poder ir até o órgão de trânsito para emplacar esse veículo. Existem alguns entendimentos de quem fiscaliza esse veículo, de estado para estado, né, que tem um entendimento diferente, que aliás, o nosso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele vem para poder acabar com isso, né, pelo menos acredito eu, que é padronizar a fiscalização de trânsito no Brasil, porque você vai lá pro Amazonas, tal infração entende-se de uma forma. Aí você vai para Santa Catarina, aqui não, aqui a gente recolhe a habilitação, aqui não recolhe. Aqui se empurrar a moto na contramão, né, a gente não autua, ele não está conduzindo o veículo, né? Isso já foi até questão polêmica no próprio Facebook, que a gente tem um grupo de debate lá, e aí tem gente que entende que se você empurrar a moto na contramão, você não está cometendo infração de trânsito. Eu entendo que está cometendo, porque o Código de Trânsito ele só equipara o pedestre, só quem é equiparado ao pedestre é o ciclista desmontado da bicicleta, tá certo? Somente este é equiparado ao pedestre. O motociclista desembarcado da motocicleta, né, desmontado da motocicleta, empurrando, ele está conduzindo, tá? Então o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele traz aí essa questão. Mesmo que estiver empurrando moto na contramão, vai ser autuado, tá bom? E voltando para a sua pergunta, 15 dias corridos para emplacar o veículo. Tem estado que entende o quê?
que você só pode transitar durante a semana dentro do horário que os órgãos de trânsito funcionam para emplacar o veículo. Você foi parado no sábado, pátio de emplacar veículo funciona no sábado? Não funciona, pelo menos aqui em São Paulo não funciona. Domingo também emplaca veículo? Também não. Final de feriado? Também não, tá? Então, aqui em São Paulo, eles estão entendendo que você, 15 dias corridos, você pode transitar independente se é sábado, domingo, feriado. Passou dos 15 dias, o carro está passível de ser recolhido, tá legal? Um abraço aí, o Oswaldo. Eu acredito que eu tirei sua dúvida aí. São 15 dias, tá bom? Bom, a próxima pergunta que chegou para nós é do Samuel Correia, de Americana. Americana é interior de São Paulo também. Ele diz assim: Alessandro, é verdade que após vender um veículo, mesmo reconhecendo firma no cartório, devo ir até o Ciretran para levar uma cópia desse recibo? Com certeza, viu, Samuel? Aliás, esse assunto aqui é muito interessante, muito importante da gente comentar. Você vai no Detran, você vê gente lá desesperada. Ah, eu vendi o carro e eles falam um palavrão que eu não vou falar aqui, né? Não transferiu para o nome dele, já passou para o fulano, ciclano e para o Beltrano e o carro está no meu nome e a minha habilitação está suspensa. Então, olha o que diz o artigo 134 do Código. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado. Olha o detalhe agora. Sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Então, meu caro Samuel Correia, você não só pode como deve, tá? Vender o carro hoje, vai hoje mesmo ou no máximo amanhã no Detran ou no Ciretran e fala, ó, esse carro não é mais meu. Até mesmo porque o proprietário atual ele tem até 30 dias para transferir esse carro para o nome dele e ele está andando com o carro lá, tá? Tá cometendo infração. Então faça isso. A partir do momento que você comunicou o Detran, a responsabilidade passa a não ser mais sua, tá bom? Bom, a gente vai colocar mais um vídeo de um veículo antigo. Esse vídeo é o Cinca Xambó. Esse é mais antigo que o vídeo do Chevette. Vamos conferir, depois a gente comenta. Cinca Xambó. Classe, luxo e beleza estão reunidos para você no carro de classe fabricado no Brasil. Melhor desempenho na estrada. O possante motor Aquilon V8 deste moderno automóvel permite alcançar facilmente velocidades de até 145 km por hora. Campo visual ilimitado através de para-brisas e janelas panorâmicas. Freios super potentes que respondem com segurança ao mais leve toque do pedal. Batidas rápidas, suaves. O Cinca Xambó lhes traz uma nova sensação de prazer ao guiar. A suspensão Stabmatic garante estabilidade perfeita mesmo nas curvas mais fechadas. Cinca Xambó. Sedã 4 portas, conforto absoluto para 6 pessoas. O carro mais próximo da perfeição que você pode comprar. Conheça-o ainda hoje no revendedor autorizado Cinca da sua cidade. Então tá aí, Cinca do Brasil. Esse é velho, hein? Mas é muito interessante, eu gosto. Eu estava comentando com o diretor aqui. Eu ainda vou ter um carro antigo um dia e deixar ele inteirão, bonitão, eu acho bacana, tá? Muito legal. Bom, a gente tem um colega nosso participando aí, né? Enviando lá parabenizando, né? O Fernando Oliveira. Parabéns, meu amigo Alessandro, por estar homenageando o idoso e por estar explicando que o idoso tem sua dificuldade e temos que ser solidário. Parabéns ao programa. Fernando, um abraço, viu? Valeu, sucesso para você, o programa Destaque Brasil e sucesso com o seu programa também, tá? E
Estamos aí, sempre precisar de alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Valeu, um abraço, boa noite, Fernando Oliveira. Bom, a gente continua. Eu também quero agradecer aí, eu tenho uns parceiros aí nossos que dedicam colunas dos jornais para a gente publicar dicas de trânsito. Eu tenho alguns jornais, eu tenho alguns sites também que eu publico minhas dicas de trânsito. Então tem lá o Diário Regional do ABCD, é um dos jornais que eu tenho coluna, o pessoal abriu as portas lá, né? Angélica, Glaucia, eu quero agradecer. Toda quinta-feira sai uma coluna minha com uma dica de trânsito que circula no São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André e São Caetano. Então o pessoal lá do ABC está recebendo lá as dicas de trânsito semanalmente. Também tem a Gazeta Regional Sul, que é da região sul inteira, ali Interlagos, Cidade Dutra, enfim, toda aquela região sul. Também tem um jornal publicado lá quinzenalmente que eu publico minhas dicas de trânsito. Nós temos também lá os jornais de bairros e associados, lá com o Marcos, o filho dele, o Rafael. Esse jornal já tem uma abrangência maior, ele vai lá para o litoral, ele vai para o interior, Valinhos, Vinhedo, vai para Sorocaba, faz o circuito das águas, né? Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, tem todos esses, e aqui nos bairros de São Paulo, Morumbi, Brooklyn, Moema, Alphaville, Morumbi, então ele roda aí em todos esses bairros com uma coluna minha também publicando dicas de trânsito. Tem lá também o site especializado em moto. Quero agradecer o Levi, né, que cedeu espaço para eu colocar minhas dicas de trânsito lá no site motoonline.com.br. Então, se você acessar lá motoonline.com.br, você encontra lá na parte de legislação minhas dicas lá, transporte de criança em motocicleta, uso do capacete, farol de moto apagado, suspende a habilitação. Então, é um espaço que a gente tem para publicar. E tem muitas outras mídias aí aparecendo para a gente publicar aí essas nossas dicas de trânsito. Existe uma carência muito grande da sociedade quando a gente fala de trânsito, tá bom? Um abraço a todos estes que abrem um espaço para nós aí postar as nossas dicas de trânsito. Bom, a gente continua e mais uma pergunta que chega para nós é o José Carlos de Atibaia. Hoje o pessoal fechou o circuito lá, né? Atibaia, Bom Jesus, enfim, Bragança. Ele diz assim, o José Carlos, tem um guincho com giroflex. É verdade que deve ter alteração, observado que tem uso de giroflex no documento do guincho? Se não tiver, eu posso ser autuado por isso? É legal, viu? Interessante sua pergunta, o José Carlos. Realmente, essa previsão legal tem que estar constando realmente no documento, tá? Tem uma resolução que fala lá dos veículos de utilidade pública e tudo mais, é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, resolução 268, se eu não estiver equivocado, ela fala desta obrigação. Tem que estar lá observado que este veículo tem o giroflex no teto, passivo inclusive, desculpa, de multa prevista no artigo 230. Vou ler para vocês aqui o artigo 230, que fala sobre equipamento de uso proibido, tá? Vamos lá, o 230, José Carlos, né? 230-12, se não me falha a memória, vamos ver aqui. É isso mesmo, 230-12. Ele diz assim, conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido. É uma infração grave, multa de R$ 127,69, 5 pontos na habilitação e retenção do veículo para regularização. Tá? A resolução, realmente eu estou conferindo aqui no código agora, é a resolução 268 de 2008, uso de luzes intermitentes rotativas. Tá? Procura lá na resolução 268 que você vai ler na íntegra lá dessa obrigatoriedade. Agora, se não tiver, se você tiver um guincho e não estiver escrito no campo de observação do documento do guincho, que você tem o giroflex, o que o agente de trânsito vai fazer? Ele vai te autuar, artigo 230, inciso 12, e ele vai recolher o documento do guincho,
Para quê? Para que você passe em vistoria, né? E depois você regularize essa situação, passe em vistoria para liberar o documento, tá bom? É o José Carlos de Atibaia. Um abraço aí a todo mundo da região de Atibaia. Uma outra pergunta que chega para nós é o José Macedo de Iracemápolis. José Macedo de Iracemápolis, interior. Como eu disse, eu adicionei um pessoal de Iracemápolis de autoescola. Ele pergunta, aqui ele não disse se é de autoescola, mas Alessandro, o Código de Trânsito diz que a gente tem que passar uma distância de 1,5 m das bicicletas. Mas como isso é possível num trânsito que está muito carregado? Bom, a gente fez uma pauta um dia desse aí, falando exatamente sobre essa questão do ciclista, né? E a gente vê, muitas vezes as pessoas comentam, como é que eu vou manter a distância de uma bicicleta de 1,5 m, como o Código de Trânsito pede, se não dá, o congestionamento, as vias são estreitas, tal. Eu entendo o seguinte, eu também, nas ruas, eu passo por ciclistas, o que eu faço? Eu seguro, eu freio o meu veículo quando eu percebo que tem uma bicicleta à frente, eu já deixo um espaço aí de mais ou menos uns 10 metros ou mais. Eu ligo a seta, vou diminuindo a velocidade e vou, né, aos poucos ali, né, meio que jogando o carro. Sempre deu certo, jogando assim, né, tentando mudar de faixa com a seta ligada, para eu poder, quando chegar bem próximo a esse ciclista, eu estar até mais de 1,5 m de distância. O interessante é que as pessoas que vêm na retaguarda, pelo menos comigo, sempre dá certo. Elas percebem que você está fazendo essa manobra de mudar de faixa porque tem um ciclista lá na frente. Então, se você deixar para frear em cima da hora e tentar mudar, para não passar muito perto do ciclista, não vai funcionar. Tá? Então, o motorista preventivo, ele se antecipa a situação. Então, vem freando, vem mudando de faixa bem devagarzinho. Quando você passar por esse ciclista, você vai estar bem longe, distante dele, tá bom? Um abraço aí ao José de Iracemápolis. Bom, a gente continua o programa. Uma outra pergunta que chega para nós é o Fábio Fonseca de São Caetano do Sul, São Paulo. Alessandro, é verdade que se um guarda de trânsito me ver dirigindo com o braço apoiado na porta do carro, posso tomar uma multa? Com certeza, viu, o Fábio? O Código de Trânsito ele traz essa infração, inclusive no artigo 252, traz essa previsão, essa infração de trânsito, né? Artigo 252, o inciso 5 diz assim: dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios de veículo. É uma multa média, multa de R$ 85,13 e 4 pontos, tá? Então, se você estiver conduzindo o veículo com o braço apoiado, né, lá na janela, com o braço segurando no teto, enfim, pendurado na porta, esta situação caracteriza infração de trânsito, tá? O certo é você dirigir com as duas mãos no volante. Porque se você precisar fazer alguma manobra rápida, mudança de direção, enfim, você tá mais fácil. Pra você tirar aquela mão da janela, até levar a mão ao volante, entra aquela questão do tempo de reação, que eu comento nas minhas aulas. A gente reage aí em situações adversas, 1 segundo, 1,5 segundos. Se você tiver a 60 por hora, para você pisar no freio, você vai andar uns 12 metros aí para depois acionar o freio. Então, você tem que estar o tempo todo lá muito atento, tá bom? A gente já está no minuto final, acho que dá tempo de responder mais uma pergunta aí, que é do Amauri, lá de Maceió, Alagoas. Em uma estrada que tem 3 faixas de trânsito no mesmo sentido e 3 faixas no sentido contrário, sendo que a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora, conforme a sinalização. Se eu estiver na faixa da esquerda a 100 km por hora e outro veículo quiser me ultrapassar, sou obrigado a dar passagem, já que estou na velocidade regulamentada? Essa pergunta é muito interessante, muito legal, a pergunta do Amauri de Maceió. Antes de eu responder, eu vou falar para você, antes de eu ler no código, você é obrigado a sair da frente, independentemente da velocidade do veículo que o segue.
não queira vocês, motoristas, fiscalizar o outro motorista, nem puni-lo, né? Quando você não cede a ultrapassagem porque ele está excedendo o limite. Não cabe aos motoristas fiscalizar isso, tá bom? O artigo 30 diz assim, Amaury: todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha, tá bom? Então tem que sair da frente, como eu disse, passível de multa, previsto no artigo 198 do Código, que eu vou ler para vocês aqui também. Ah, é um absurdo, o cara está excedendo a velocidade e ainda eu vou ser multado, né? O artigo 198 diz assim: deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Como que esse motorista que está acima do limite solicita a ultrapassagem? Dando toques de farol. Não queira vocês, motoristas, fiscalizar e punir o outro motorista, tá bom? Esse comportamento, ele causa muito acidente. A pessoa, você não sabe porque ela está excedendo a velocidade, enfim, sai da frente, deixa ela passar, porque você está passível de multa também. Além dessa que está excedendo o limite. Bom, a gente está encerrando o nosso programa dessa terça-feira. Terça-feira que vem estamos de volta aqui, vamos ver quem que a gente vai trazer aí, durante a semana eu divulgo. Provavelmente a gente traga aqui o Capitão Júliver, que é especialista, mestre em trânsito, né? Ele dá aula dá aula na Polícia Militar. Ele que é membro do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Então, provavelmente a gente traga ele aqui no programa do dia 8, na próxima terça, e a gente vai falar sobre o decibelímetro, que é o novo equipamento que a Polícia Militar de São Paulo tem para aferir o quê? Som de carro. Então, talvez a gente até traga aí o equipamento para mostrar o funcionamento dele aqui, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que assistiu o programa, todos no Brasil e também o pessoal de fora que acompanha aí. Um abraço muito forte para todos aí, tenham todos uma ótima noite e até terça que vem, se Deus quiser.